Oi, eu sou Gabriela e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo bem completo sobre o conto A Cartomante do livro Várias Histórias do Machado de Assis. Então já se inscreve aí para você não perder os próximos contos e bora lá! Bem, a história ela se inicia em uma sexta-feira de novembro de 1869, com um diálogo entre Rita e o seu amante Camilo, quando Camilo tá rindo da cara de Rita porque ela foi visitar uma cartomante. Só que ela afirma que só fez isso porque ela queria saber se algum dia Camilo iria esquecer ela. Tanto que ela se mostra, tão crente nas respostas que ela recebeu, falando que, quando a cartomante, só de colocar as cartas na mesa, ela adivinhou que ela tinha um amado e que ela tinha medo de ser esquecida pelo mesmo. Apesar de Camilo se mostrar muito meio que zoando Rita nesse momento, o livro conta que quando criança ele era muito crente porque sua mãe ensinou isso pra ele. Só que, de uma crença muito forte, ele foi pra uma negação total, sem nem saber dizer o porquê. E depois disso, então, desse encontro, meio que os dois amantes eles saem tendo certeza do sentimento que um tem pelo outro. Rita por causa da cartomante e porque o próprio amado dela afirmou que não iria esquecer ela, e o Camilo porque ele viu que Rita se arrisca por ele, o que apesar dele não gostar muito faz com que ele se sinta lisonjeado. Depois desse momento, então, o livro começa a dar nome e característica para os personagens, para facilitar bastante nosso entendimento da história e das relações entre eles. A primeira personagem, então, é Camilo. Ele tem 26 anos e trabalha no funcionalismo. O pai dele queria muito que ele fosse médico, só que ele acabou decidindo não fazer nada, então a sua mãe arranjou um emprego público para ele. Ele é visto como ingênuo na vida moral e prática. A próxima personagem, então, é Rita. Ela é vista como uma mulher muito bonita e muito formosa, só que meio tonta, o que conforme a história for passando a gente vai ver que não é tão verdade. Ela é amante de Camilo e casada com Vilela. Então vem esse tão falado Vilela. Ele tem 29 anos, ele vive em Botafogo, seguiu carreira de magistrado, porém ele acabou se casando com Rita e abriu uma banca de advogado. Vilela possui um porte grave que faz ele parecer mais velho, além de ser amigo de infância de Camilo e casado com Rita. Podemos falar então da cartomante, que o livro não dá muitas características para ela, porém ele diz que ela tem 40 anos, é italiana, morena e magra, além de ter olhos grandes, sonsos e agudos. O livro conta que foi a convivência que trouxe intimidade entre os três, porque antes era só o Camilo e Vilela, porque eles eram amigos de infância, e depois cada um foi morar para um lado e eles perderam meio que contato, né? E depois quando o Vilela ele casa, ele volta. Tanto que tinha tanta intimidade entre eles que quando a mãe do Camilo morre, Vilela que fica responsável por cuidar do enterro, eles ajudam bastante o Camilo, e Rita ela fica responsável por cuidar mais da parte psicológica, sentimental do coração, como diz o livro. Aí já sabe, eles ficaram bem íntimos um do outro e Rita começou a cercar o Camilo, como diz no livro, só que ele, como era amigo de Vilela há muito tempo, ele tentou fugir disso, mas ele acabou cedendo. Depois disso, então, a gente pode finalmente voltar para a história. Com o decorrer das semanas, então, Camilo recebe uma carta anônima dizendo que tinham descoberto dessa aventura dele e de Rita. E com medo de que Vilela descobrisse, ele começa a fazer visitas menos frequentes. E como Camilo meio que para do nada de visitar eles com tanta frequência, é quando Rita fica com medo de que ele fosse esquecer dela. Só que o problema não para aí. O Camilo recebe mais umas 2 ou 3 cartas anônimas e o medo dele de Rita era de que esse anônimo contasse para Vilela sobre os dois. Então, Rita teve o plano de que ela ia comparar a letra da carta do anônimo com a letra das cartas que o Vilela recebesse. Assim ela ia poder rasgar e evitar que essas cartas fossem pro Vilela. O problema é que, não veio nenhuma carta e com o decorrer do tempo, ela foi percebendo que o Vilela começou a ficar mais sombrio e mais quieto.
Então, os dois eles decidiram que iam parar de se encontrar por um tempo para ver se diminuía um pouco as suspeitas. No dia seguinte, então, o Camilo ele recebe um bilhete do Vilela dizendo que eles precisavam urgentemente conversar. E, tipo, nesse momento, então, o Camilo começa a ficar desesperado, porque ele tinha praticamente certeza de que Vilela sabia sobre ele e Rita e de que ele ia querer matar ele. Porque o normal seria que ele se encontrasse no escritório, tipo, uma coisa mais formal, digamos assim. Só que, tipo, como eles são bem amigos, ele não queria recuar, porque, tipo, seria muito suspeito, então ele foi. Ele até pensou em levar uma arma, só que, tipo, ele acabou não levando. No caminho, ele pensou em ver se tinha algum bilhete de Rita lá na casa dele, explicando o que tinha acontecido e tal, só que não tinha. Então, ele voltou a caminho da casa de Vilela, só que dessa vez ele entrou em um tilbury, que é isso, pra ir mais rápido. O problema é que não deu certo, porque, tipo, tinha uma carroça caída no caminho. Então eles ficaram travados lá, tiveram que ficar esperando, e depois de uns 5 minutos, Camilo percebe que ali do lado era a casa da cartomante que Rita tinha visitado. Como ele já tinha sido muito supersticioso e vendo que Rita tinha acreditado fielmente na cartomante, isso meio que foi impulsionando ele. Tanto que o livro mostra essa parte meio que tenebrosa, se podemos dizer assim, como se a casa estivesse chamando por ele, só que ele estivesse se negando a ir porque ele tá negando a crença que ele tinha. Então, tipo, meio que é uma parte conflituosa entre será que eu vou ou não vou, será que eu me rendo ou não me rendo. Só que ele tava tão desesperado que ele acabou, tipo, pensando, ah, que mal faz, né? Então ele acabou indo. A consulta de Camilo aconteceu em uma salinha bem escura e a cartomante começou colocando as cartas na mesa e dizendo que ele estava assustado e que ele queria saber se algo aconteceria. E ele afirmou que queria saber se algo aconteceria a ele e a uma moça. No fim, a cartomante, ela vê as cartas e diz que ele não precisava se preocupar, porque nada aconteceria a eles, porque o terceiro, que no caso é Vilela, ignorava tudo. E isso meio que fez com que Camilo ficasse muito feliz e voltasse a crer de novo. Tanto que ele paga, tipo, 10 mil réis, que é mó grana, comparado ao normal, que é 2 mil. E agora Camilo tá, tipo, super feliz, voltando a caminho da casa de Vilela, porque ele tem, tipo, certeza de que nada vai acontecer a ele por causa das afirmações da cartomante. Então, tipo, tudo que ele tava ali, as hipóteses que ele tava tendo na mente dele, agora ele tinha certeza que não era nada. Então ele chega na casa de Vilela. Chegando lá, ele pede desculpa pelo atraso e pergunta qual o motivo da visita. Só que o Vilela não responde e faz um sinal para ele entrar. Então, quando ele entra, ele dá um grito de terror, como diz o livro, porque ele vê Rita no fundo, morta e ensanguentada. Vilela pega ele pela gola e, com 2 tiros, estirou o morto no chão. E esse foi o fim do conto. Tipo, conclusões. Dá pra ver claramente que a cartomante estava enganando todo mundo na história, porque ela meio que ia só supondo as coisas. Tipo, Camilo chegou desesperado lá pra consulta, dava pra ver claramente que ele queria saber que alguma coisa ia acontecer a ele e tudo mais. Então ela foi só supondo isso. No final, tipo, tanto pra Camilo quanto pra Rita, ela falou o que os dois queriam ouvir, ou o que os dois precisavam ouvir. Porque, tipo, meio que a felicidade deles acabou dependendo do que a cartomante fosse falar. Tipo, Rita ficou super feliz porque agora ela sabia que Camilo não ia esquecer ela, e Camilo ficou super feliz porque ele sabia que nada iria acontecer a ele e a Rita. Só que no final a cartomante só falou para as pessoas aquilo que elas queriam ouvir, afinal, tipo, é só um trabalho dela e ela queria dinheiro, né? Então, é isso. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos vídeos do canal.